Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Então vamos continuar orando, né? Vamos continuar com a nossa fé em Deus e pedindo a Ele para que toda essa situação venha passar e que a gente possamos então voltar às nossas atividades normais, indo para a igreja, né? E tendo as nossas aulas lá na igreja, todo mundo junto, e naquela diversão e aprendizado da palavra de Deus, né? Então vamos continuar orando, tá? Não vamos perder esse contato com Deus, não vamos perder a nossa fé. Que a nossa fé, né, ela pode mover. Deus diz que se a gente tiver a fé do tamanho do grão de uma mostarda, que é um grão bem pequenininho, mas ele diz que se a nossa fé for daquele tamanho, podemos então mover montanhas. Então, vamos exercer a nossa fé, tá bom? Vamos orar, né? Vamos falar com o nosso Pai, o nosso Criador, para então começar a aula de hoje. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, pelos livramentos, pelas bênçãos, pelos dias que Tu tens nos concedido. Abençoe esse dia de hoje. Abençoe essa semana que se inicia. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Nos dê sabedoria. Nos ajude a entender a Tua palavra. Nos guarde, Senhor, das armadilhas do inimigo para que tenta nos destruir, Senhor. Esteja nos protegendo de todo o mal. Abençoe cada criança. Abençoe os pais dessas crianças, os seus lares, os familiares. Esteja abençoando cada um de nós, Senhor, e que possamos aprender mais de Ti cada vez mais e passarmos, né, esse conhecimento, esse aprendizado da Tua palavra para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então, crianças, a aula de hoje vai ser o estudo 2, que é a continuação do estudo 1, que tem o mesmo título, né? Que são regras de Deus escritas em pedra. Então, vamos dar continuidade a esse assunto que a tia Carla Daniele explicou, e ela falou sobre essa aula. Ela vai abordar a questão dos 10 mandamentos, né, que Deus mandou, né, Moisés. Moisés foi a pessoa responsável para mostrar para o povo, né, como eles deveriam viver aqui na terra. Então, vamos dar continuidade, que a tia Carla Daniele começou e eu agora vou concluir, tá certo? Então, antes de iniciar a aula, eu quero dizer a vocês que todos nós, né, seguimos regras. Se a gente está na escola, vai ter regras na escola. Se a gente for para a igreja, vamos ter uma regra na igreja. Se a gente for para a casa de um colega, a gente vai ter regras na casa desse colega. Se a gente for até para a casa de um parente nosso, avó, tio, primo, irmão, né? Tem gente que já tem irmão, já adultos. E aí, se a gente for para a casa de algum parente, a gente também vai ter regras, né? Se a gente for passar dias lá, a gente vai ter horário para dormir, horário para se alimentar, horário para fazer determinadas coisas que a gente muitas vezes não faz na nossa casa, porque na nossa casa é uma regra diferente. Mas lá na casa do outro, por mais que seja parente nosso, a gente não vai poder fazer a nossa regra, temos que fazer a regra dele, ok? Então, se a pessoa dorme cedo e eu na minha casa durmo tarde, se eu for para a casa dessa pessoa,
consequentemente eu vou ter que dormir cedo, não é? Porque eu não vou poder impor a minha regra, não é isso? Então, o povo de Deus, eles precisavam, né, de uma regra para que pudesse, então, né, servir a Deus com, com mais verdade, com mais responsabilidade, né? Entender que Deus é um Deus muito bondoso, muito amoroso, mas Ele também é muito organizado. Ele também exige de nós determinadas coisas que precisamos fazer para então seguir, né, no caminho dele e fazer as coisas certas, então, ok? Então, o que aconteceu com aquele povo, né, que foi libertado, né, lá do Egito, um povo que passou 40 anos caminhando no deserto, né, que foi aquela história lá de Moisés que libertou o povo e aí passou pelo mar, né? Deus abriu o mar e eles passaram, e depois disso eles caminharam 40 anos no deserto e até chegar à terra prometida. E quando eles chegaram lá, né, teve então alguns que começaram a fazer coisas erradas, né? A construir imagens de animais para poder adorar, né? E aí Deus chamou Moisés, né, que era o líder daquele povo, e em particular com Moisés, ele então escreveu, né, e mandou Moisés então passar para o povo aqueles mandamentos, que foram 10 mandamentos, onde a tia Carla já falou de 5, né, do primeiro até o 5º, e eu vou falar os outros 5. Do 6º até o 10º, né? Então, lá no livro de... Vamos lá para a nossa Bíblia, né? Vamos ver lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, e o verso... a partir do verso 12 até o 17. Aí o verso 12 diz o seguinte, ó: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu irmão, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o teu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, até aqui, né, Deus está aqui falando os outros 5 mandamentos que a gente deve cumprir. E aí, né, qual é o propósito de Deus ter colocado, né, esses mandamentos para aquele povo, né, que já estava tão próximo de Deus, né, ali muito feliz por ter sido liberto das mãos de Faraó, da escravidão e tudo mais. Porém, chegou um certo ponto que aquele povo começou a pensar coisas erradas, começou a praticar coisas erradas, que Deus não aceita, né? E aí, o propósito dos 10 mandamentos foram dados para que um problema profundo, um problema profundo dentro de nós pudesse ser resolvido.
E que problema é esse? Que todos nós, adultos, crianças, adolescentes, jovens, todos nós temos. É o pecado. Todos nós, seres humanos, somos pecadores. E praticamos coisas erradas, e essas coisas erradas, então, é chamado de pecado, né? Então, quando uma pessoa mata outro, ela comete um pecado. Quando ela fala mal, é pecado. Quando ela tem inveja, é pecado. Quando ela tem maldade no seu coração, em desejar o mal para aquela outra pessoa, é pecado. Quando ela blasfema da palavra de Deus, ela está pecando. Quando ela deseja ter aquilo que não é dela, né? Que é aquele último verso lá que eu li, o verso 17, que fala: não cobiçará a casa do teu próximo. Ou seja, aquela pessoa que vê o outro, né? Porque tem um carro, porque tem uma casa boa, ou porque tem uma família feliz, ou porque anda com roupas sempre novas. E quando a gente deixa essas coisas, né? Quando a gente começa a sentir inveja pelas coisas do outro, a gente está cometendo, então, um pecado. Então, esses 10 mandamentos vieram justamente para Deus mostrar, né, como a gente deveria fazer para que a gente não viesse estar errando, tá? E o que aconteceu aqui a continuação, né? O pecado liberado, aliás, o pecado literalmente significa errar, né? O alvo que Deus espera de nós acerca da maneira que tratamos os outros, nós mesmos e a Deus. Então, Deus vai observar isso. Como é que eu trato o meu próximo? O meu próximo é a minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus vizinhos, meus amigos, meus professores, meus colegas da escola, meus colegas da igreja, meus colegas da rua que eu moro. Então, todas essas pessoas são o meu próximo, né? Quando eu estiver casado, o meu próximo vai ser também a minha esposa, os meus filhos, né? Então, todas essas pessoas é o nosso próximo que Deus está se referindo ali. Também ele fala como é que eu trato a mim mesmo, né? Como é, né? E como é que eu trato a Deus. Então, são 3 coisas que Deus observa em nós, né? Como tratamos o nosso próximo, né? Como tratamos os outros, e, aliás, a nós mesmos, e como tratamos a Deus. E tem uma parte aqui que diz assim, ó: a Bíblia diz: o Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, que busque a Deus. Então Deus fez isso, olhou lá de cima, né? E tentou procurar uma pessoa, né, que fosse obediente totalmente, não tivesse nenhum erro, não cometesse nenhum erro. E a Bíblia diz o seguinte, ó: Deus diz lá na Bíblia, né, que todos desviaram e juntos se corromperam, né? Não há quem faça o bem, não há um sequer. Essa passagem bíblica a gente pode verificar depois lá na Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 14, nos versos 2 e 3, que Deus diz que olhou na terra e viu que todas as pessoas tinham cometido erros, tinham pecados, e todos, nenhum tinha, aliás, todos tinham se desviado e juntos se corromperam, né? Então não tinha nenhum ali que era, podia dizer assim, que
era limpo de todo o pecado, ok? Então, como podemos ter entendimento se não buscamos aprender os ensinamentos do nosso Mestre? É isso que Deus quer. Deus quer que a gente busque a Ele, né? Deus quer que a gente leia a Bíblia. Deus quer que a gente procure entender mais e mais a palavra dele para que a gente possa cada vez mais fazer a vontade dele do jeito que ele espera de nós, né? Sermos obedientes a ele. Porque a obediência leva a gente a ter uma vida em comunhão com Deus, né? Então, quando a gente é obediente a Deus, a gente não é que a gente não vai errar. A gente vai errar, porque nós somos seres humanos e somos pecadores. Então, a gente vai errar. Aqui ou ali vai ter um errozinho, ok? Mas a gente deve reconhecer esse erro, deve pedir perdão a Deus e procurar não cometê-lo novamente, né? E procura também pedir a Deus sempre discernimento, para que Ele mostre o que é certo, o que é errado, para que a gente não venha errar mais, né? Ou venha errar nem naquilo que já erramos, nem errar em outra coisa que a gente nunca fez, né? Mas que a gente já pede a Ele para que não venha acontecer, tá bom? Então a gente tem que ter essa comunhão com Deus, e para ter essa comunhão com Deus a gente precisa ter entendimento da palavra de Deus, ter então o conhecimento da palavra dele para poder então ter essa comunhão com ele. Obedecer os mandamentos é fundamental. É claro que não só tem os 10 mandamentos para a gente obedecer, certo? Os 10 mandamentos foram 10 coisas que Deus colocou para que aquelas pessoas viessem praticar e deixar de fazer as coisas erradas que estavam fazendo, que eles estavam adorando imagem, né? E Deus não quer que a gente faça isso, né? Deus quer que a gente adore a Ele, porque só Ele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração e de toda, né, todo o reconhecimento. Temos que dar a Ele, né? Porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai e Ele nos ama incondicionalmente. É um amor que a gente não tem noção de quanto é grande, né? Mesmo vendo aquela passagem, né, que Deus deu o seu único filho para morrer, né, pelos nossos pecados, mesmo diante desse ato, né? Mas aí a gente tem uma noção do quanto Deus nos ama, mas o amor de Deus ainda é maior do que isso, né? Do que esse ato aí que Ele fez, dando seu único filho para morrer pelos nossos pecados, tá? Então o amor de Deus é muito grande por cada um de nós. Deus nos ama igualmente, né? Mas é um amor muito, muito grande, certo? Então, crianças, eu espero que vocês compreendam essa aula de hoje e vamos colocar em prática, né? Vamos ler o que está escrito lá na Bíblia e vamos colocar em prática nas nossas vidas, tá bom? Então, ó, um beijo no coração de vocês. Amo todos vocês. E qualquer dúvida é só perguntar. Quero aqui, né, dar as boas-vindas às novas crianças que entraram na nossa sala, né, depois que houve aquela formatura. Eu tive uma aula no início desse mês, mas aí eu esqueci de parabenizar a cada um de vocês que entraram na nossa sala. Então eu estou agora parabenizando, tá bom? Que eu esqueci da outra vez, tá bom? Então, até mais, viu? Fiquem todos com Deus.